Vamos falar de vacina e nós temos um furo para dar daqui a pouquinho. A doutora Marjorie Dulcini deu uma entrevista para o Globo, a gente tem um trechinho aí do que ela falou. Ela é diretora da Pfizer do Brasil, manda soltar e prender na Pfizer do Brasil. O que ela falou aí? Quem é? Fábio ou Bob? Sou eu, Reinaldo. Diz que espera obter entre outubro e novembro a aprovação para aplicação na população de uma das vacinas contra a Covid-19 que a empresa desenvolve em conjunto com a alemã BioNTech. As vacinas BNT162B1 e BNT162B2 são produzidas com o RNA do vírus criado em laboratório. Disse ainda que isso reduziu o período para o início dos primeiros ensaios clínicos, já que não foi preciso mais tempo para o crescimento do vírus, como em outras duas vacinas já aprovadas no Brasil, a de Oxford e a Sinovac, a vacina chinesa. Diz também que 1.000 voluntários receberão as vacinas a partir de agosto em São Paulo e na Bahia. Os critérios para os grupos específicos prioritários ainda não foram definidos. Muito bem, então vamos fazer o seguinte, vamos tentar saber mais a respeito falando com a doutora Marjorie Dulcini. A doutora Marjorie está na linha, nós vamos falar com a doutora Marjorie, vai ser por Skype, por telefone, como vai ser? Ah, tá aí a doutora Marjorie, olha aí. Boa noite, doutora Marjorie Dulcini. Doutora Marjorie Dulcini, que é a diretora da Pfizer do Brasil. Muito bem. A senhora está bem? Tudo bem, Reinaldo. Boa noite. Um prazer falar com você. Um prazer falar com a senhora também. Belíssimo colar, hein? Olha aí. Chique, gostei. Obrigada. Doutora, eu vou pedir para a senhora, inicialmente, explicar aqui para o nosso público, né? Como é que é esse negócio? Tem uma vacina que usa Vamos lá, eu vou falar a linguagem popular, depois a senhora explica. Que usa um pedacinho do bicho, o RNA do vírus mesmo, daquele organismo vivo, né? Se é que se pode falar isso de vírus, né? É vivo, né? Eu acho que é vivo. E tem um sequenciamento feito em laboratório, que é o de vocês, é isso? São 2 tipos de vacinas diferentes, é isso? Isso, na verdade existem vários tipos de vacinas. As vacinas podem ter plataformas diferentes. Vou falar um pouco então sobre a vacina da Pfizer-BioNTech, que se baseia então nessa plataforma de RNA mensageiro. O RNA mensageiro, ele carrega as instruções, a receita, para que as células do nosso organismo possam produzir uma proteína própria do vírus. Então, são instruções para dizer para as nossas células, olha, produza então esta proteína, vamos usar a spike, que está tão falada, né, tão comentada, a spike que dá aquela forma de coroa para o SARS-CoV-2. Então, essa proteína passa a ser produzida pelo nosso organismo, e quando ela sai da célula, ela vai estimular o nosso sistema imune a ter uma resposta com anticorpos, uma resposta com células de defesa, porque ela identifica essa proteína como estranha, como se fosse um antígeno. E aí, então, esta produção de anticorpos seria a imunidade que a gente teria a partir dessa vacinação e que daria ao organismo a capacidade de se defender quando em contato com o vírus real. Comparando materiais biológicos, elas podem levar mais tempo porque precisam desse crescimento, por se tratar de um organismo com material biológico, né, ou a partir de materiais biológicos que venham do próprio vírus. Então essa é a diferença entre vacinas convencionais, mesmo outras vacinas que estão sendo estudadas no Brasil, em que se utiliza material biológico para essa vacina ser introduzida no organismo. Muito bem. Doutora Marjorie, uma das dúvidas que as pessoas têm, e os ouvintes vivem perguntando para a gente e tal, a expectativa é que a imunização seja uma imunização permanente. Eu sei que acho que talvez não dê para ser assertiva, absolutamente assertiva a respeito. Uma imunização permanente ou há a possibilidade de ser, por exemplo, como o vírus da influenza, da gripe, a cada ano ter de fazer uma vacina diferente porque o vírus vai passando por mutações? Tem alguma expectativa a respeito disso? Esse é um dos objetivos desse estudo, dessa nova fase do estudo clínico que vai ser conduzido aqui no Brasil, que o Brasil vai ser um dos países que vai desenvolver o fase 2B3, porque essa fase de estudo clínico é a fase de eficácia
e de tolerabilidade, continua se avaliando a segurança e, né, a tolerabilidade a essa vacina, mas o mais importante é a eficácia, que justamente a gente vai conseguir avaliar quanto tempo de imunização a pessoa que tomou a vacina continua tendo essa proteção. Mas, como você comentou, existem outros fatores, não só a vacina ou o organismo e a capacidade de produção de anticorpos ou a capacidade das suas células de defesa, que é a característica do próprio vírus, e a epidemiologia, e como vai estar esse vírus em 2021, por exemplo. Então, são vários fatores que têm que ser levados em consideração, por isso que esses estudos fase 3, eles são mais longos. Diferentes dos estudos fase 1 e 2, que são mais curtos, porque se avalia uma resposta através de exame laboratorial, que chamamos de imunogenicidade, que é a capacidade do organismo de produzir anticorpos e outras células de defesa. Isso você mede fazendo um exame de laboratório. As células T também? Células T também. Estão faladas. Eu andei estudando um pouquinho. Né? Muito bom. Ó, não vai dar tempo a gente explicar, não. Depois você estuda que é célula T, você que está ouvindo a gente, viu? E os anticorpos neutralizantes, né? Outro que também tem sido muito falado, né? E isso foi demonstrado no estudo fase 1, fase 2, que continua em andamento nos Estados Unidos e na Alemanha. E o fase 2B3, que é a fase seguinte, da qual nós vamos fazer parte, precisa avaliar, depois que o participante foi imunizado com a vacina, se em contato com o vírus, ele realmente não vai desenvolver a doença. Então, isso é o estudo de eficácia, que o fase 3 vai responder, esse fase 2B3. Chamamos de 2B3 porque ele é um 2 avançado, né? Um 2 já mais adiantado, fase 2, com características de fase 3. Por exemplo, um número grande de participantes. A Pfizer e a BioNTech estimam a participação de 30 mil voluntários nessa fase. O Brasil vai participar com 1.000 voluntários, como foi destacado na reportagem inicial. Esses 1.000 voluntários, nós temos 2 centros de pesquisa aprovados, um centro de pesquisa em São Paulo e um centro de pesquisa na Bahia, que foram escolhidos pela capacidade técnica, pela expertise dos seus investigadores e qualidade de produção de dados, assim como o Brasil também, que é reconhecidamente um país que produz estudos ou resultados de estudos com qualidade. Então, a participação do Brasil teve aí vários fatores envolvidos para a escolha do país, além, claro, da epidemiologia, né, no país. Como nós estamos ainda regiões com casos e crescimento de número de casos, isso também influencia, porque um estudo de eficácia, nós precisamos ter o vírus circulante. Então, o Brasil também teve esse ponto para poder participar. Doutora, a senhora sabe, a senhora já ouviu falar o que é... Aliás, o Imperial College acaba de sair uma matéria alertando que no Brasil eles consideram que a contaminação ainda está fora do controle. A senhora sabe o que é walking velho? O walking velho é velho com vontade de passear, que é o meu caso. Walking velho. Walking velho. Tem o walking dead, tem o walking velho. Ok. Velho com vontade de passear, de bater perna, que eu não estou fazendo, estou ficando em casa preso. Então eu queria que a senhora dissesse pra gente, quando é que a senhora acha, assim, eu sei que a senhora é uma cientista, mas a gente pede um pitaco, que pode haver uma vacinação em massa. Eu estou doido para cair na farra com os meus amigos, aquele monte de velho reunido e tal. Quando é que a senhora acha que dá para ter a vacinação em massa? Olha, Reinaldo, assim, considerando se tudo correr como esperado no programa de desenvolvimento clínico, que seja bem sucedido e que a vacina seja aprovada pelas autoridades regulatórias, porque além do estudo clínico, também as empresas têm que submeter o pacote regulatório para as autoridades, aqui no Brasil, para a Anvisa, para análise, e a partir de então, a vacina estaria disponível. Mas todos estamos trabalhando de forma muito acelerada. As empresas, a Pfizer, o governo, a aprovação, por exemplo, do estudo clínico foi feita ontem e foi em tempo recorde. Então está todo mundo mobilizado para que isso aconteça, que você possa voltar a Mas não dá para assim mais um ano, mais 6 meses, não dá para lá ainda. Nós estamos calculando até o final de 2020 ter a produção de 100 milhões de doses, a Pfizer e a BioNTech 100 milhões de doses para o mundo,
e 1 bilhão e 200 milhões de unidades, 1,2 bilhões de unidades em 2021. Já agora? Então, se a gente for responder, para responder sua pergunta em massa mesmo, eu acho que mais 2021 realmente, porque a capacidade de produção aí não só da Pfizer, mas as empresas estão correndo também com as suas fábricas, né? A Pfizer, por exemplo, tem fábricas já adaptadas para começar a produção o mais rápido possível, mesmo sob risco, mesmo sem ter todos os resultados. Isso também é um outro ponto importante de mencionar, porque nós estamos fazendo o estudo e também preparando as nossas fábricas para que elas possam produzir rapidamente assim que a gente tiver bons resultados desses estudos. Então, muito bem. até Agora final o nosso de 2020, furo. 100 milhões. Não, desculpa, complementa. Não, então, até final de 2020, 100 milhões de doses e 1,2 bilhão de doses em 2021. Só dá um jeito de arrumar uma para mim lá, depois. Agora um furo. Todos na expectativa. Doutora, agora o furo. Tá aí todo mundo falando que o Trump disse que vai comprar tudo dele. As 100 milhões de doses da Pfizer, tudo dele, não vai sobrar nada para ninguém. É isso aí? Olha, Reinaldo, a informação de que o governo norte-americano comprará todas as unidades das vacinas contra a Covid-19 não reflete a realidade. Não reflete a verdade. Isso foi realmente divulgado durante o dia hoje. Nós confirmamos que o governo norte-americano não vai comprar todas as doses das 100 milhões que serão produzidas em 2020. Para esclarecer, o governo norte-americano, esse acordo estabelecido prevê uma compra inicial de 100 milhões de doses, seguidas de uma compra de 500 milhões de unidades, com entregas a serem realizadas ao longo de 2020 e 2021. Então, vai haver um faseamento, um escalonamento dessa compra e dessa entrega. Claro que tudo isso depende do sucesso do estudo clínico, mas é importante esclarecer que a Pfizer estima, a partir do momento que nós tivermos bons resultados positivos, começar a produção e ter 1,3 bilhões de doses entre 20 e 21. Eu acho que esse equívoco que aconteceu na informação do press release que foi divulgado nos Estados Unidos pode ter dado essa interpretação errônea, mas não é verdade. Muito bem. Olha aqui, e agora, obrigado, doutora, pela entrevista. Paro de chamar de doutora agora, paro de chamar de senhora. Nem os meninos sabem. Por favor, né? Nem os meninos sabem. A Marjorie, eu fico até emocionado de falar, se falar muito até choro. A Marjorie foi minha aluna, no primeiro colegial. Minha aluna de literatura e redação, no Colégio Quarupi, em São Caetano. E ela sabe, porque eu não estou fazendo favor nenhum, porque eu disse à época, né? A Marjorie foi, se eu fosse eleger os 3 melhores alunos que eu tive na vida, a Marjorie está entre os 3. Eu olho para ela, eu vejo a mesma menina interessada, curiosa, que anotava tudo, terminava a aula, vinha fazer perguntas, sempre queria saber mais. Né? Obrigada, Reinaldo. Também estou emocionada. Fico muito feliz de te entrevistar. Agora, exercendo essa função, a Marjorie me contou hoje que a filha dela já acabou de passar no vestibular, né? Meu filho mais velho é cozinheiro, já futuro chefe de cozinha também. Também então, tenho 2, Reinaldo. Eu dei aula para a Marjorie, já tinha 15 anos, né? Aí alguém pode falar, tá vendo, Rei, como você tá velho? Não disse, tanto é que eu falei, walking velho, tô querendo logo a vacina. Né? Mas muito, muito, muito feliz de reencontrá-la e sabia que ia ser uma coisa boa, que ia dar certo, não tinha nem como não ser assim, viu? Muito obrigada, muito Reinaldo. Feliz. Obrigada grande mesmo. Abraço para você. Grande influência sua na minha trajetória também. Muito obrigada. Muito obrigada pelas palavras. Viu, meninos? Porque eu não deixei nem vocês entrevistarem. Eu sou ciumento. Agora sim, chamando de você, um beijo, querida. Adorei te encontrar. Obrigada. A Pfizer do Brasil está em excelentes mãos.
mesmo. Muito Obrigada, obrigado. Reinaldo. Abraço, boa noite a todos. Obrigado. Senão eu vou acabar chorando aqui. Tchau. Beijo. Tchau. Gente, acontece, viu? Aí, doutora Marjorie foi minha aluna. Muito emocionado, né? Aí eu vi lá a Marjorie e falei, opa, é isso aí, quero entrevistar, né? Um reencontro também com o meu passado e trazendo aí boas notícias. Não, o Trump não vai ficar com tudo para ele.